começar com o texto da Silva e do Gardner, que é o principal teórico que vai discutir a questão da alienação parental. É um psiquiatra que vai fazer os primeiros apontamentos sobre o que é, de fato, alienação parental. Então, olha só, na semana passada a gente veio discutindo a família e os novos papéis da família na atualidade, né? Principalmente a gente veio no exercício de desconstruir a família. Eu até falei sobre a incompatibilidade do discurso da famosa família tradicional com a família real, a família da atualidade. E essa incompatibilidade, ela se dá pela mudança dos tempos, pela mudança de toda a nossa organização societária, pela mudança de informação. E aí eu falei para vocês da mulher assumindo sua relação com o corpo, eu falei para vocês das crianças obtendo informações em vários outros espaços, eu falei para vocês da mudança da organização familiar. Então, se a gente tinha famílias extensas, agora a gente tem núcleos menores, e esses núcleos menores se relacionam com outros núcleos familiares com uma força muito intensa. Então, você vai ter os meninos se socializando na escola. Se as crianças antes se socializavam diretamente em casa, hoje você escuta muito falando, esse menino está mimado, deixa quando chegar na escola. Então, você tem essa mudança dessa organização, você tem a mudança na figura paterna, essa figura paterna que era o organizador da família, que era, eu ainda mostrei lá para vocês uma série que chamava Papai Sabe Tudo, que era aquele que sabia das informações, aquele que vinha do mundo externo, aquele que tinha conhecimento externo. Ele começa a sofrer com essa mudança de posição, né? Ele começa a sofrer com a mulher que tem conhecimento também, a criança que tem conhecimento e questiona, ele começa a sofrer com a não mais o não mais controle financeiro da família, o não mais controle da gestão dos gastos ali. Ele vai sofrer com desemprego, ele vai sofrer, e mais ainda ele vai sofrer com, ele não consegue assumir um outro papel. Então, esse é o quadro da nossa família da atualidade. Ele vive um imaginário do que é família e não consegue colocar a família real, que está em outro contexto histórico, que está vivenciando outra realidade, como sendo a sua família. Então, ele vai viver essa ilusão. Eu brinco que, outro dia, isso já tem um tempo, já eu estava na casa do meu cunhado, e aí ele tinha um filho, tem um filho na época, a criança devia ter uns 3 anos, e aí o menino chegou na frente da televisão, a televisão estava desligada, ele foi e começou a passar a mão assim na televisão, estava assim, apertando a televisão. Eu fiquei olhando assim para ele, falei, o que esse menino está fazendo na frente da televisão assim? Aí a mãe dele virou para ele, ele está achando que a televisão é um tablet, que ele pode mudar só tocando nela, sabe? Aí você fala, caramba, né, uma criança de 3 anos com essa perspectiva. Uma criança de 3 anos que assume há 3 anos, ela sabe usar uma tecnologia ali, às vezes que um adulto não sabe, às vezes que um idoso não sabe. Então, esse conflito geracional, e isso é uma palavra importante, um conflito de gerações, ele se tornou muito explícito na nossa realidade. Só que dentro desse conflito, você vai ter um grupo que ele quer manter as coisas como eram antigamente. Ele quer manter o quê como antigamente? Ele quer manter o trabalho, ele quer manter as dificuldades que ele tinha. Não, ele quer manter o poder como ele tinha antigamente. Então, você vai ver esse conflito da relação patriarcal, exatamente a lógica, às vezes, do machismo, ela é uma manutenção dessa condição. E aí, dentro desse novo panorama da família, a gente vai ver
uma opção mais clara pela separação, pela quebra. Então, se antes você tinha uma família que vivia 30 anos, o casal vivia 30, 40 anos juntos, só separava quando morria, hoje você vai ver um casal que separa com 1 ano, com 6 meses. Aí você fala, isso é, isso é safadagem, isso é vagabundagem. Não, isso é escolha. Antes, a partir do momento que era feito um casamento, você não tinha mais escolha. Era algo institucional que falava, olha, não gostou, tá ruim, mas vai ter que ficar o resto da vida aí apanhando. Ou vai ter que ficar o resto da vida sendo traído. Então, assim, a ilusão que a gente tem sobre a família é um pouco aquilo, assim, é uma ilusão quase de uma leitura infantilizada sobre a família, de uma leitura romanceada sobre a família. Então, hoje você tem outra perspectiva. Aí vocês vão me perguntar, Jesus, então você está falando que separar é melhor? Eu acho que a gente não pode ir para os extremos. A primeira coisa é que o casamento é sim uma prova muito difícil. Ele a gente está vivendo isso mais do que nunca, né? Na pandemia agora, né? Se viver com outra pessoa cotidianamente dentro de casa, viver com os defeitos da outra pessoa, com, com tudo dela, é muito difícil, é muito diferente de namorar. Mas não quer dizer que só por isso a gente vai terminar o casamento. A aposta do casamento é algo muito maior, é algo relacionado a uma compreensão ali, a um apoio mútuo, a um apoio social ali, muito, 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 um apoio social necessário para a nossa conjuntura, assim. A partir daí, a gente começa a compreender que, além desse apoio, a gente precisa entender que esse apoio é um processo de transformação, de construção. Então, casar é um processo de aprendizado, de erro, de acerto, de saber que o outro também tem defeito, de o outro também tem valores, até achar um padrão saudável. Então, é algo, sim, interessante, é algo relacionado a um apoio social, que não necessariamente precisa viver os moldes e os contratos de antigamente. Primeiro, o contrato de casou é para sempre. Casou, o que Deus une, o homem não separa. Pois é, mas não quer dizer que separar vai deixar de amar. Porque o amor é muito mais. O amor é um sentimento de cuidado, de pertencimento. É um conjunto de coisas. Mas isso não quer dizer que nós consigamos viver juntos. Então, a separação ela é uma opção, mas também não é a única opção. Ela precisa ser avaliada com cuidado. A alienação parental ela se inicia a partir da quebra. A partir da quebra do relacionamento, a gente vai ver posicionamentos do casal, posicionamento de algum dos membros do casal diante a construção, diante da imagem do parceiro para o filho. Então, vamos lá. Então, a alienação parental, ela parte daí, ela parte da quebra. Então, a gente falou sobre a família, sobre a estrutura, e a gente fala sobre uma nova relação, que é a quebra, separação. Se a gente pega aí um exemplo bem básico para discutir alienação parental, a gente vai ver algumas características. Aí, por exemplo, João e Maria separaram-se após 12 anos de seu casamento. Os filhos Joana e José, 11 e 9 anos, ficam sob a guarda materna. Ok. Maria não se conforma com a separação e passa a denegrir, desmoralizar, execrar e ofender João em comentários com os filhos. Estes passam a ter resistência ao convívio com João e
e vivenciar um enfraquecimento do seu vínculo com o pai. Então, aí a gente tem um exemplo de uma separação, e a partir de uma separação, uma construção ou uma desconstrução da imagem de um dos entes do caso. E essa desconstrução vai gerar consequências para os filhos ou para os entes. Então, segundo Maria Persine Silva, que é uma das autoras, o drama da criança diante da ruptura familiar, situações que demonstram em menor ou maior grau, são comumente usadas, são frases usadas por uma das partes, né? Então, olha, quando você vê uma das partes falando, olha, cuidado com sair com seu pai, ele quer roubar você de mim, vai falar, olha, sua mãe abandonou vocês, seu pai não se importa com vocês, você não gosta de mim, me deixa em casa sozinho para sair com seu pai, sua mãe não me deixa refazer minha vida, seu pai me ameaça, ele vive me perseguindo, seu pai tenta sempre comprar você com brinquedos e presentes, seu pai não dá dinheiro para manter vocês, seu pai é um bêbado, sua mãe é uma vagabunda, seu pai é desprezível, e várias outras fases que vão estar nesse contexto. E aí a gente tem que começar a clarear um pouco o que é essa alienação parental. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo dá conta de escutar tudo que a gente tem para falar. A primeira coisa é essa. Como assim? Olha só, as pessoas, às vezes, elas não dão conta de escutar uma verdade. Então, você vai contar para sua amiga, sei lá, um problema do namorado, mas ela não está preparada ainda. Então, ela vai negar, ela vai brigar com você, vai ter um monte de coisa. Então, você repassar uma informação para o outro, você precisa, inclusive, ter um cuidado de quais efeitos que essa informação vai produzir no outro. Como assim um cuidado? Olha só, na infância, nós estamos construindo o nosso mundo e a gente tem uma fragilidade muito grande sobre a real condição do mundo. Então, sobre o que é certo, sobre o que é errado, a gente está no processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, o vínculo, o afeto vai ser a coisa que mais vai nos direcionar sobre aonde que a gente vai usar a nossa crença, aonde que a gente vai acreditar. Então, se eu tenho um pai que cuida de mim, uma coisa que ele fala, eu vou falar, não, é mesmo. Eu vou concordar, eu vou aceitar aquilo. Aí, ou se eu tenho a mãe que cuida de mim, as coisas que ela vai me falando, eu vou tomar aquilo como fundamental. Então, eu vou ter essa pessoa como referência. Com o desenvolvimento da criança, chega um determinado momento, lá pela adolescência, que a gente vai estudar depois, que a gente começa a desconstruir, que a gente começa a perceber que nossos pais realmente não são aquele imaginário, aquilo tudo que a gente prega. Só que, se eu tenho uma pessoa lá falando, olha, seu pai é assim, seu pai é assado, sua mãe é assim, sua mãe é assado, eu vou ter dificuldade um pouco nessa construção. O que eu estou querendo dizer? Não é que nós temos que mentir para nossos filhos. Não é isso, hipótese alguma, ou mentir para a criança. Mas é avaliar se ela tem maturidade para obter aquela informação. E não é também que algumas dessas frases possam ser verdade. Né? Eu posso ter, a minha companheira pode ter seus defeitos, tá? Mas ela também tem muitas qualidades. O que acontece na alienação parental é que, primeiro, existe uma ruptura, além do casamento, uma ruptura com a verdade. Eu começo a expor demasiadamente os defeitos do outro. Começo a desclassificar o outro. Então, não necessariamente vai ser somente uma mentira. A mentira, ela é uma característica da alienação parental. Porque eu quero desqualificar o outro, então eu vou lá e vou reforçar aquilo negativo. E eu posso criar também, eu posso inventar.
Mas não quer dizer que eu esteja falando só de inverdades. Eu estou falando de algumas coisas. Mas o problema é a exposição em excesso. Então, a sua companheira faz milhões de coisas. Na casa, ela ajuda em milhões de coisas. Mas ela ajuda a organizar a casa, ela ajuda um monte de coisa, é uma pessoa ótima. Mas ela não coloca a toalha no lugar certo. Eu posso chegar lá para minha filha e falar, mas sua mãe não coloca toalha nunca, e repetir isso 10.000 vezes. E as outras coisas que ela faz com qualidade, eu posso não expor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando em evidência uma desqualificação. Então, a primeira coisa da alienação parental é isso. Diante da separação, eu começo a denegrir a imagem do outro. Então, denegrir a imagem do outro perpassa pela mentira e perpassa pelo excesso de exposição de coisas negativas. Por quê? Nós somos bons e ruins. Nós temos coisas interessantes e temos coisas que não são interessantes. Isso está em todos nós. Não adianta a gente achar que a gente é um santo. Não, a gente também tem muita coisa ruim, a gente tem muita coisa para aprender e para melhorar ao longo dessa vida, né? Porque senão já estamos na hora de ir para outra vida já. Só que o processo de denegrir é quando eu só colo no negativo em relação ao outro. E aí a gente vai abrir umas perguntas, né? Por que que isso acontece? Por que que uma das pessoas faz a opção de denegrir a imagem do outro? A primeira coisa que a gente tem é isso, assim, o término dos relacionamentos, ele, ele sempre passa por duas versões. Ele passa pela versão de cada um. Todos nós temos uma versão daquilo que a gente vê. E isso não quer dizer que é uma mentira. Essa semana eu escutei uma história muito boa, não sei se vocês já ouviram, que é a história de 5 sábios cegos que viviam numa comunidade, e nessa comunidade chegou um elefante, que não existia na região. E aí todo mundo foi lá para os sábios e falou, olha, vocês têm que ir lá para vocês explicar para a gente o que é esse elefante, para vocês entenderem. E aí eles pegam esses 5 sábios cegos e levam para conhecer o elefante. Um sábio cego fica na perna, toca lá na perna e fala, nossa, esse animal, ele é muito forte, ele é um animal com pés no chão, tal, a gente tem que entender esse animal. Outro sábio pega na tromba do elefante. Vai pegar na tromba e vai falar, nossa, esse animal, ele parece uma cobra, ele é muito maleável, a gente tem que ter um certo cuidado com esse animal. Outro sábio vai lá e pega aquele chifre lá do elefante, lá, que eu esqueci o nome, e vai falar, nossa, esse é um animal muito forte e muito com uma condição de ataque muito forte, ele pode matar uma pessoa no instante. O outro sábio vai lá para a orelha, vai, fica tocando a orelha e fala, nossa, mas ele é muito maleável, ele, ele tem uma flexibilidade que é diferente, ele é muito fino, esse animal é espetacular. E o outro vai lá para o rabo dele e toca no rabo e fala, nossa, todos estavam falando a verdade sobre o elefante, mas todos estavam falando de um recorte da realidade sobre o elefante. A separação, ela tem um pouco a ver com isso. Assim. A gente percebe leituras sobre uma mesma realidade. Então, você vai ver um reclamando disso, outro reclamando. E dentro dessas leituras de uma mesma realidade,
você vai ter tempos diferentes. Então, às vezes, um decide separar e o outro ainda não está com clareza sobre isso. Então, ele está na dúvida, ou ele... Então, um não gosta mais e o outro gosta. Então, essa diferença de tempos ali vai gerar esse impasse. E pode gerar uma resposta a esse impasse, que é, se eu não consigo evitar a separação oficialmente, eu vou tentar evitar ela de outra forma. E isso é um pensamento consciente? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, as pessoas vão tender a fazer, vão tentar gerar um conflito, um tumulto, para manter o outro próximo. Então, eu não vou deixar levar minha filha para que ele tenha que vir aqui discutir, mas pelo menos eu vou vê-lo. Eu vou atrasar. Eu vou. Em alguns momentos isso é consciente, isso é racional. Em outros momentos isso não é consciente, isso é inconsciente. Então, é importante entender que a gente está associado a essas condições, de que às vezes eu desejo e nem sei que eu desejo. Isso é muito do campo do inconsciente. Então, às vezes eu falo, vou separar, mas eu não quero separar. Eu vivo esse conflito. E aí eu vou usando de alguns artifícios. Daí parte essa primeira condição. Denegrir o outro, provocar ela perpassa às vezes por questões racionais e às vezes por questões inconscientes. O parceiro ou a parceira vai gerar isso de uma forma não muito qualificada. E isso vai aparecer na lei falando que as pessoas, o alienador, ele vai precisar de acompanhamento terapêutico. Ele está promovendo algo grave, sim, mas ele precisa de acompanhamento também. Além da criança que está sendo alienado, o alienador também está sofrendo de algum conflito ali que ele não está claro para ele. Vou continuar aqui. Então, como eu sempre gosto de documentários, de filmes, esse aí é um interessante, ó, que vai falar, ele chama A Morte Inventada. São depoimentos de vários filhos que foram submetidos à alienação parental. Busca discutir a alienação parental, um distúrbio cada dia mais habitual nas disputas pela custódia dos filhos e na hora da separação de um casal. Situação na qual um genitor procura deliberadamente alienar, afastar do seu filho ou filho o outro genitor, deturpando a sua mente e tendo normalmente êxito em seus intentos. A sua manifestação consiste na campanha de difamação contra um genitor. É o resultado de uma combinação de uma programação, de uma lavagem cerebral levada a cabo pelo ensinamento sistemático de um genitor alienante a fim de destruir o vínculo entre o genitor alienado e a criança. Destruição essa que, infelizmente, se perdura quase sempre para toda a vida. Gardner é o psiquiatra que vai descrever a alienação como uma patologia grave no ano de 1985, baseada nessa ruptura da vida conjugal, e vai falar de um exercício quase de guerra contra o seu ex-conjunto. Então, a alienação parental, que é denominada como AP, caracteriza o ato de induzir a criança a rejeitar o pai ou mãe com esquivas, mensagens difamatórias, até o ódio ou acusações de abuso sexual. Então, a gente vai ver num quadro mais adiante essa relação assim, de que o sujeito pode até descrever um abuso sexual de um dos parceiros em relação aos filhos e fazer essa denúncia mesmo que ela não exista. Então, a síndrome de alienação parental é o conjunto de sintomas que a criança pode vir ou não apresentar decorrente dos atos da alienação. Então, a síndrome ela é relacionada aos sintomas que a criança pode ter. Então, o que é?
É uma disfunção que surge primeiro no contexto das disputas da guarda, e sua primeira manifestação é a campanha que se faz para denegrir um dos pais, uma campanha sem nenhuma justificativa. Aí tem essa característica, né? Essa campanha sem nenhuma justificativa, ela perpassa pela mentira, mas perpassa também pelo excesso de exposição. É resultante da combinação de doutrinações programadas de um dos pais e as próprias contribuições da criança para a vilificação do pai-alvo, para atingir o pai-alvo. A manipulação emocional que o genitor alienador tenta impor sobre a criança, mediante de procedimentos de sedução, ameaças de abandono, chantagens emocionais, confidências, entre outros. Então, o alienador, ele começa a usar de características subjetivas. Então, de que você for com ele, eu não vou te receber, uma sedução, né? Então, eu te dou isso, seu pai não dá, ou a própria fala do pai também, eu te levo, sempre colocando a criança numa condição de ter que disputar um dos entes da relação. E torna-se um importante recurso para a criança movida pelo pacto da lealdade com este, começa a estruturar vivências de fatos e abuso sexual. Então, um dos primeiros passos é isso, assim, eu colo na criança de uma forma tão sistemática que ela, dentro do processo de separação, ela vai viver o conflito de que, nossa, eu não posso me separar desse ente aqui. Então, se esse ente aqui está falando que o outro, pai ou mãe, abusou, eu vou reproduzir essa fala. Então, a própria mentira, ela se torna uma memória verdadeira. A alienação parental, uma característica que ela vai aparecer diante dos alienadores é a mentira compulsiva. E por que a gente vai dizer de mentira compulsiva? Porque para sustentar o conflito ou para sustentar as inverdades, eu sempre vou ter que trazer uma outra inverdade. Então, eu vou sempre reforçando aqui. E, além disso, tem um outro problema muito sério. Uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade. E isso é muito sério. Imagine o seguinte, olha só, a mentira, a minha esposa chega aqui e fala assim, Jesus, o que você está fazendo aí? Aí eu falo assim, eu tô pagando umas contas aqui. Isso que eu falei foi uma mentira. Inclusive, eu tive que pensar para responder isso. Eu tive que falar qual argumento, eu internamente pensar que argumento eu vou usar, e aí bolei um e coloquei. Agora, se ela chega aqui e fala assim, Jesus, você está fazendo aí? Eu falo, eu estou dando aula para o direito aqui, para a turma da manhã, a gente está discutindo alienação parental. A verdade, ela tem uma fluidez, porque ela já tem muitos argumentos, já tem semanas, já tem 2 meses que a gente está fazendo isso aqui. Então, já está tudo entrelaçado no meu cérebro para responder isso abertamente. Agora, se ela chega aqui pela segunda vez e eu repito que ela chega e pergunta, o que você está fazendo? Eu falo, não, eu estou pagando conta pela internet. A minha segunda vez da resposta, ela já começa a ter uma fluidez maior. Só que, para sustentar essa segunda vez, eu vou ter que colocar mais artifícios. Eu vou ter que falar, olha, eu estou pagando a conta da internet por uns boletos que eu deixei de pagar, de não sei o quê. Da quarta vez que ela me perguntar, eu já vou falar sobre o boleto com mais naturalidade e já vou acrescentar alguma coisa. O boleto da Casas Bahia. Então, eu vou aumentando a mentira compulsiva. E, além disso, ela vai criando laços. Se minha filha chegar e perguntar, eu já vou ter mais arcabouço para responder isso. E aí, se eu repetir isso por anos,
se eu repetir isso por meses, um dia eu posso até falar assim, aquele dia de manhã eu estava dando aula ou eu estava pagando conta? Eu acho que eu estava pagando conta, sim. Essa repetição compulsiva, ela pode gerar isso na gente. Imagina na criança. Então, aí a gente entra nesse conflito muito sério. A gente vai ter a compulsividade de mentir, eu vou sempre acrescentando para aquilo se tornar real para mim, e pode chegar um momento que aquilo se torne real. Então, a grande questão desses processos, o alienador, e como que ele vai desconstruir isso? Ele vai ter que estar num espaço especializado, ele vai ter que realmente falar os detalhes daquilo, ele vai ter que descrever aquilo, ele vai ter que até conversar com outra pessoa que vivenciou aquilo também para ver as leituras diferentes, a gente vai ter essa dificuldade. A lei de alienação parental, ela é de 2010, é a lei 12.318, ela foi pensada muito nesse contexto, assim, de como que a gente vai organizar para cuidar dessa condição, desse conflito muito presente no direito familiar. Então, ela vai falar, considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores. Olha que legal. Então, é a interferência na formação psicológica da criança, promovida ou induzida por um dos genitores, e ainda coloco quem que pode ser. Então, pode ser pelo avô, pode ser pessoas que tenham referência à criança, então, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a autoridade, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com eles. Então, eu acrescento aí que pode ser outras pessoas e que vão prejudicar essa relação. Em seus incisos, a lei vai colocar alguns exemplos de condutas lá que podem caracterizar o ato dessa desqualificação. Então, por exemplo, impedir o pai, a mãe ou o guardião de obter informações médicas ou escolares, criar obstáculos de convivência com a criança, apresentar falsa denúncia contra o genitor, mudar o domicílio para local distante sem justificativa. Então, tudo isso vai aparecer nessa perspectiva, nessa contextualização. O artigo 3º dessa lei equipara a alienação parental ao abuso moral contra criança e adolescente, ao prejudicar a convivência social e afetiva deste com o grupo familiar. E a autora vai colocar a vitimização psicológica dentro desse contexto da lei. O genitor alienante, então, um dos pais, olha, ele vai atuar promovendo a exclusão do outro genitor, ele vai fazer uma interferência nas visitas, ele pode promover uma crueldade emocional, ele pode desmoralizar o outro genitor, ele pode fazer uma campanha difamatória. A estratégia grave de alienação parental, ela passa pelo abuso emocional grave, a inserção de falsas memórias, a difícil separação entre ficção e realidade. Então, isso é muito complicado, porque se eu sou a referência da criança e eu vou criando a mentira como uma verdade, eu entro nesse campo da ficção. E eu começo a promover isso na criança. A criança, por mais fragilidade que ela tem, ela consegue perceber os detalhes do conflito. E esses detalhes se tornam prejudiciais para ela também. Ela vai reproduzir isso também, ela vai, de alguma forma, reproduzir, mas isso se torna algo conflituoso para ela. Então, faz falsas denúncias e abusos, questões que jamais aconteceram. O menor alienado, ele começa a ter um medo exacerbado. Por que medo? Porque a insegurança se impera no relacionamento. Ah, então você está falando que
A separação é um problema? Olha, a separação é uma mudança. Toda mudança para nós é conflituosa, mas nós nos adaptamos. A criança, a mesma coisa. Só que o contexto dessa mudança que é o que importa. Se é uma mudança saudável, se é uma mudança onde as pessoas minimamente conversam, apontam as suas questões com clareza, ela se torna mais saudável. Se é uma mudança com respeito, ela se torna mais saudável. Mas a mudança em si, ela promove o medo. E a mudança, nesse contexto de difamação, nesse contexto de falta de estrutura da realidade, ela vai promover um medo exacerbado. A gente vai ver o ódio, o desejo de vingança, muito característico. Você vai ver o filho chega em determinado momento que a raiva e a rejeição são direcionadas para um dos dois e são reproduzidas depois. A criança vai ter comportamentos de negação, ela vai negar a realidade e outras questões. Baixa estima, ansiedade, porque ela sempre está vivendo um conflito ali, também característica do medo. Ela pode ter características de síndrome do pânico, porque se um dos entes começa a produzir desqualificações em relação ao outro, a criança vai ficando cada vez mais recuada e pode gerar um síndrome do pânico na infância e assim para a vida adulta. Uma depressão e até, dentro das piores condições, o suicídio. A lei